Boa noite. Estamos iniciando mais uma live da Semana Municipal do Livro Infantil, evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, estando na 12ª edição, segunda vez na forma remota. Hoje a gente tem uma live muito especial para um público também muito especial, nossos estudantes da educação de jovens e adultos. Nós vamos receber a autora Luana von Linsingen. Hoje ela vem com o tema da live Vida de Escritora, então ela vai trazer um pouco, sobre como é que é escrever e esse processo de se construir escritora. E para mediar a live hoje a gente tem a professora Júlia. A Júlia, primeiro eu vou fazer minha autodescrição antes de chamar a Júlia, né? Meu nome é Sheila, sou assessora pedagógica, sou mulher branca, cabelos castanhos, hoje estão amarrados, fone de ouvido branco eu uso, uma blusa cinza escura e o fundo da minha parede é uma parede clara, bege. Então eu vou chamar a Júlia como nossa mediadora da live de hoje, para ela poder apresentar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Júlia. A Júlia é doutora em literatura pela UFSC, professora de português, trabalhou em 2020 com as turmas de EJA, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, e atualmente é também professora na rede estadual. Seja muito bem-vinda, Júlia, passo a palavra para você. Obrigada, boa noite. Para mim é uma honra estar em mais um evento da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, e é um prazer ainda maior falar com as estudantes e os estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e eu vou começar apresentando a nossa autora, que aceitou gentilmente o convite para participar dessa semana de leitura. A Luana von Linsingen, ela nasceu aqui em Florianópolis na década de 80, no comecinho da década de 80. Ela foi criada, ela cresceu, casou, virou mãe nesse mesmo lugar aqui em Floripa, onde também cursou biologia e fez mestrado na área de ficção e ciências naturais. A Luana, ela trabalhou como professora durante um tempo, tanto na Escola Básica Municipal, quanto no curso de Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas logo, na biografia que ela escreveu, ela diz que a docência não é para os fracos. Então, ela mudou para a administração pública e trabalha hoje na área ambiental. Ela também diz que escreve de maneira errática, sem muitos compromissos, seguindo as oscilações de humor e de tempo disponível, né? Porque todo mundo tem a sua vida para tocar, a gente tem as nossas coisas para fazer. Bom, atualmente ela diz também que está trabalhando em 4 obras de ficção diferentes, devagar e sempre, com muito prazer. Então, vamos lá. A Luana, ela tem uma interessante trajetória como escritora literária, mas ela também tem uma trajetória de intelectual, né? Porque ela fez mestrado, tal, na universidade. Mas hoje eu vou chamar a atenção para os livros de literatura que ela escreveu. Então, o primeiro é A Casa de Rankunst, de 1997. Depois ela escreveu O Botão Grená, A Mansão de Quelícera e Os Contos Populares do Sul. Ela tem 2 e-books, um que se chama A Melhor Maldade e o outro Os Mestres de Belu. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Ela também tem 3 contos, 3 livros de contos. O primeiro é Comer, Verbo Impulsivo. O outro, Eu Vestibulando, de 2003. E também Tropeços em Nossas Idiosincrasias. Gente, desculpa, eu esqueci de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, como a Sheila, de cabelos castanhos. Meus cabelos estão soltos, castanhos escuros, lisos, e eu tô com um vestido preto. Atrás de mim dá para ver um pedaço do meu armário de roupas e da janela que tem uma veneziana fechada. Bom, então é isso. Pode colocar a Lu na tela, por favor? E agora a gente vai começar
a nossa apresentação. A Luana vai fazer uma apresentação e a gente vai conversando durante a fala dela, porque assim ela se sente mais à vontade. Então vamos lá, Luana, bem-vinda. Olá! Olá. Então, eu vou fazer primeiro a história da autodescrição, se não esqueço. Isso. Eu sou uma mulher pálida, estou usando uma blusa azul escura, uso meus fones são laranja, uso brinco comprido prateado, meus olhos são castanhos, o meu cabelo é crespo, estou tentando mantê-lo preso, mas não estou tendo muito sucesso. E atrás de mim eu tenho paredes que são brancas, mas não estão parecendo que são brancas, está parecendo mais amarelado, acho que por causa da luz. Uma veneziana fechada lá atrás, a janela aberta. Então, a apresentação, né, sobre mim. Eu tenho 30, não tenho mais 30, perdão, tenho 41 anos, e só que a mentalidade não atingiu os 40 ainda, porque eu me divirto muito e gosto de escrever coisas que me divertem, né? Acho que dá para apresentar agora, ou tem mais alguma coisa que eu devia falar? Não? Assim, eu vou fazer uma apresentação dos slides rapidamente, quer dizer, eu não, a ideia é que seja rápido, mas não sei se vai ser, né? Tão rápido quanto... o primeiro slide eu estou na minha escrivaninha original, né, no escritório em que eu ficava quando eu estava dando aula, tá cheio de livro para tudo quanto é lado, uma zona generalizada, e meu filho menor tá lá encarrapitado atrás de mim, né, olhando aquilo que eu estou escrevendo também. Então, a questão do escrever, para mim, é que não importa quando, não importa como, de que jeito, mas o que é importante é o porquê que tu estás escrevendo, né? Qual a razão de escrever. Então, quando eu digo que não importa quando, é que, tipo, hoje, tá, eu não tenho mais, e que eu podia simplesmente ficar horas escrevendo, lendo, enquanto o resto da humanidade faz, né, coisas não dá mais para contar com isso. Hoje em dia sou eu que tenho que fazer. Então, nem sempre vai... Eu com certeza, o meu tempo para escrever reduziu consideravelmente com a vida adulta. Então, assim, às vezes, estou numa reunião no trabalho e surge uma cena na minha cabeça. É aquele negócio totalmente aleatório, né? Eu posso estar pensando em algo sobre o trabalho, sobre um livro específico que eu esteja escrevendo, ou simplesmente nem estava, mas de repente, pum, pula, né? Qual que é a minha vontade? Pegar e escrever, né? O que aconteceu ali. Então, aquele negócio do não importa quando. Tá certo que em reuniões de trabalho fica feio, né? Então, eu deixo para escrever depois. Não importa como. Tipo, às vezes eu tô lá, tô lavando louça e o computador, já que é um laptop, deixo ali na mesa da cozinha e lavo louça, daí tenho uma ideia, vou lá e escrevo, né? Ou pego um bloco de papel e escrevo. Ou, às vezes, até eu tentei fazer, eu não me adaptei muito bem com aqueles aplicativos de escrita de celular, mas também tentei, né? Agora, o que eu vou escrever, por que eu vou escrever, esse sim é importante, pode passar. O porquê de escrever, para mim, é o importante, porque na hora que eu vou escrever, eu basicamente eu tô querendo extravasar alguma coisa, certo? Algo que me indignou, uma ideia fixa que eu tenha, às vezes eu fiquei descontente com algum filme que eu assisti, um livro que eu li, um mangá, um anime, e queria mudar, queria fazer algo diferente, né? Então, começa a mexer com aquilo ali.
eu trouxe uma frase do Samuel Johnson, que é assim: o que é escrito sem esforço, em geral, é lido sem prazer. Isso é total verdade. Tipo, às vezes, tem umas ideias muito legais. Eu acompanho, por exemplo, aquele aplicativo, o Wattpad. Tem umas ideias muito legais. Mas, tipo, não se tomou, não se fez um esforço tão grande, assim, na hora de desenvolver aquela narrativa. Então, tipo, fica aquela sensação do tipo, podia ter sido melhor isso aqui, né? Nem todos são assim, tem obras muito boas lá dentro também, né? Então, o que a gente leva em consideração? A trama. O que é a trama? É o fio da narrativa, né? É o cenário geral da história. A forma como eu vou escrever também é importante, porque ela vai dar um saborzinho na história. Então, vou escrever de que maneira? Vou escrever de uma forma mais debochada, ou vou escrever de um jeito mais sério? Eu vou escrever na primeira pessoa, ou eu vou escrever na terceira pessoa? Ou eu vou ficar alternando? Vou escrever como se fosse um diário de uma pessoa, ou um diário alternado, né? Tem histórias que eu acho que são muito bacanas, justamente porque apresentam mais de um ponto de vista sobre a mesma questão. Tem um livro infantil do Ricardo Azevedo, que é a história que é Nossa Rua Tem um Problema. Então, o livro tem um encarte assim, né? Começa a ler, é a versão de uma situação dada pela menina. Termina ali, aí tu viras o livro e uma situação do menino. E faz a gente tem a visão das coisas. E mesmo tendo essa visão parcial, nós consideramos que a nossa visão é a melhor. É o palco para diversas discussões aqui, que eu não pretendo entrar em muitos detalhes. E a outra questão é a narração em si. Então, a narração é a maneira como eu vou fazer a trama transitar ali. Como que eu vou desenvolver aquela trama? Pelo menos, assim, posso, de repente, estar errada nos aspectos conceituais do pessoal da literatura mesmo, perdão. Mas é o nome que eu dei para as coisas, afinal de contas, eu não sou das áreas das letras, eu sou bióloga. Perdoe minha ignorância nessa parte. Mas, assim, o modo como a gente conduz a trama é legal de ver. Assim, inclusive, a própria história vai levando a gente, né? Pelo menos comigo. Então, assim, a narração, se vai ser um negócio rápido, se a narração vai ser uma coisa escrita de forma ligeira, ou se eu vou escrever só em diálogos, não tem descrição de cena nem nada, é só diálogo. Esses livros são muito legais. Tem essas histórias, né? O Luiz Fernando Veríssimo fez umas assim. É muito, muito legal, mas precisa ter um time bem bom, né? Pode passar. Então, por isso que tem aquela história de ser aquilo que é escrito sem esforço e lido sem prazer. Porque, assim, na hora que tu escreves e tem esse esforço em dar atenção a esses detalhes, não só de demonstrar a história, não só de desenvolver a trama, mas de transformar aquela escrita num cenário de sedução para os leitores, dá trabalho. Mas é ótimo na hora que a gente vai ler, tá? Eu levo em consideração, na hora que eu estou escrevendo, em alguns aspectos, assim, tipo, na hora que eu estou escrevendo e também na hora que eu estou lendo. Que a gente mexe com diferentes níveis enquanto a gente está ali na escrita, né? Tipo, usando uma referência, existem várias, né? Mas cada uma diz uma coisa diferente, mas essa aí, digamos, eu simpatizei mais com ela,
é a referência de que nós temos 4 níveis trabalhando juntos, ali na leitura. O nível literal, que ele chama, né? O nível ético, o histórico e o místico. O que seriam mais ou menos cada um? O nível literal seria aquele pragmático mesmo, aquilo que foi escrito. Ele não pode ser mudado. As palavras estão ali, principalmente se o autor já morreu, né? Tá lá, tá daquele jeito, não pode ser mudado. É a parte do vocabulário, é o assunto tratado, a própria decodificação, digamos, da linguagem. Eu não estou me referindo só a uma questão muito complexa, que é, por exemplo, a questão da tradução, que tem, quando a gente lê um texto no idioma original, é completamente diferente do lido da tradução, porque na tradução a gente é obrigado a fazer umas versões, já que cada idioma tem um modo de raciocínio distinto, e o autor daquele idioma se expressa dessa maneira, foi criado dentro de uma cultura, de uma visão de mundo que tem a ver com aquele idioma. Então, tem isso também, mas também tem a questão temporal. Então, quando eu falo em decodificação, a língua portuguesa é extremamente rica, linda, e a gente usa menos de 10% dela, porque desconhece. Tipo, a gente meio que foi empobrecendo o conhecimento do idioma, o conhecimento geral. Então, se eu vou pegar um livro tipo do Machado de Assis, que muitos vão considerar uma leitura densa, complicada, por causa do vocabulário, e não é. O cara é mó debochadão, tipo, era, né, de morreu. É extremamente irônico e muito atual. E o cara, o Júlia, não sei se é 1800 e alguma coisa, né? Eu acho. O Machado de Assis é de quando? Help me. 1800 e alguma coisa, eu acho. Aí, tinha um vocabulário lá naquela época, século XIX, tá? Tinha um vocabulário naquela época que, obviamente, não é usado mais hoje. E aí, se eu vou ler hoje o Machado de Assis, daquela época, eu vou ter que recorrer ao dicionário várias vezes para saber do que diabos ele está falando, né? Então, tem essa coisa, esse seria o nível literal, a parte a escrita meramente. Tem o nível ético, né? O que seria esse nível ético? O que seria o nível ético? Seria a ideologia por trás do modo de condução dos assuntos pelo autor. Então, ele vai escrever alguma coisa, aquilo que eu falei, né? Ele escreve por algum motivo, ele quer mandar algum recado. Às vezes, esse recado, ele no sentido da psicologia reversa. É diferente, é tipo o oposto do que ele acredita, mas a escrita foi feita para provocar nesse sentido. Tem o histórico, o nível histórico tem justamente a ver com o fato de que nem todos os textos que a gente lê hoje foram escritos hoje, nem todos os textos que foram escritos hoje serão lidos hoje, pode ser lidos amanhã, né, no próximo século, sabe-se lá. E quando foi escrito, estava dentro de uma configuração de uma época específica, com problemas, uma realidade específica. Então, eu estou fazendo uma das obras que eu estou escrevendo, que a Júlia comentou, né? Uma das obras que eu estou escrevendo eu estou escrevendo hoje, porque eu sou uma mulher atual, estou escrevendo no século XXI, mas eu estou querendo ambientar na década de 80. Então, estou resgatando uma época, mas é diferente de eu ler um texto que foi escrito na década de 80. Por mais que a gente brinque com isso. Então, essa coisa do histórico, ela também passa por aí. E o místico seriam as convicções. Tem um pouco do ético aí também, mas tem a ver mais com os arquétipos, os símbolos que o escritor tem na hora de escrever. Por exemplo, vou pegar um livro infanto-juvenil que fale sobre o meio ambiente, de um autor que eu
sempre amei de paixão, que era o Pedro Bandeira. Ele escreveu lá A Droga da Obediência, agora eu esqueci a sequência, mas tem A Droga da Obediência, O Anjo da Morte, Droga de Americana, A Droga do Amor, e tinha o Pântano de Sangue, que aí eu vou me fixar nesse Pântano de Sangue, porque o Pântano de Sangue, ele tem esse viés ambientalista, tá? Então, assim, tem lá todo o aspecto da ação, do mistério, tudo mais, que o Pedro Bandeira é mestre, mas aí, de repente, para a história toda e abre-se um capítulo para falar sobre a matança dos jacarés do Pantanal. Tipo, eu fiquei meio assim, né? Vamos terminar logo esse capítulo aqui, né? Eu não estava interessada naquilo ali. Mas qual que é a ideia ali do simbólico dele? Ali é que a natureza era algo que precisava ser preservada, protegida, que é frágil e que, de preferência, ninguém toca. Esse é um simbolismo que se tem da natureza, mas existem outras maneiras de se encarar isso aí. Por isso a história do arquétipo, né? Aquela ideia do que seria uma ideia original, lá, ancestral quase, sobre determinados papéis que são atribuídos. Por exemplo, a ideia do herói também. Tem as histórias que trazem os heróis, eles têm mais ou menos o mesmo padrãozinho, assim, o herói passa mais ou menos pelos mesmos padrões. Ok, isso aí tem um arquétipo prévio, mas é um arquétipo grego, romano. Se tiver de outra cultura, vai ter um outro tipo de simbolismo. Pode passar. Né? Esses níveis, eles não são instantes, não são separados, eles vão se comunicar. E eles se entremeiam tanto para o escritor, que está ali escrevendo aquilo ali, quanto para o leitor, que vai ler depois. Só que daí vai dialogar de forma diferente. Aí entra essa história do texto virtual sobre o texto real. Então, eu tenho o texto real, que é aquele lá, é aquilo que foi escrito. Tá? Mas, à medida em que esse texto vai sendo lido, vai se criando um texto paralelo àquele, que é o chamado texto virtual, que traduzindo em miúdos, é a interpretação do leitor sobre aquilo que foi escrito, que nem sempre vai ser igual àquilo que o autor queria que fosse passado. Então, assim, o escritor tem um objetivo ali ao escrever a história. Ele quer passar uma mensagem. Mas se essa mensagem vai ser interpretada do jeito que ele tinha esperado, a gente não tem como saber. Então, o leitor que vai ter essa interpretação, esse texto virtual sobre o texto real. Então, assim, o texto virtual ele não é uma coisa parada, é uma coisa dinâmica, porque eu posso pegar a bolsa amarela e ler de uma maneira quando eu sou criança, e ler de outra maneira quando eu sou adulta. Então, vai variar. Por quê? Porque eu já vivi um tempo, passei por experiências que quando eu li pela primeira vez eu não tinha passado. Eu tive várias experiências assim, com a Bolsa Amarela, com Poliana, por exemplo, que eu li quando pré-adolescente, e me marcou muito aquela, né, a ideologia do contente. Eu uso até hoje a ideologia do contente, a Poliana. O outro que passa por isso é o Pequeno Príncipe, também. Tem uma interpretação quando criança e depois tem outra, quando adulto. O Menino do Dedo Verde, mesma coisa. Então, são textos muito especiais, porque eles te permitem serem lidos em várias épocas e ter interpretações distintas. Não é um texto assim, do tipo... deixa eu pensar... por exemplo, O Senhor dos Anéis. Eu não vou dar para o meu filho de 10 anos ler. Ele não vai captar, entendeu? De repente, mais tarde, ele vai ler, se ele quiser.
Então, tem textos que eu posso ler em várias épocas, outros não. Outras várias épocas da minha vida, que eu digo. Tá? Então, um outro detalhe do texto virtual, que a gente chama, é também daquilo que não foi dito. Não está escrito, mas é captado. São o que a gente chama das entrelinhas, né? Os silêncios. São coisas que fogem totalmente do controle do escritor. Tem um autor, se não me engano é o Truman Capote, que fala que você não pode... não é bem essa palavra que ele usou, mas assim, não pode xingar um escritor, acusar um escritor, pelo que os personagens dele estão falando. Porque nem sempre o que os personagens estão falando reflete aquilo que o autor acredita. Ele, inclusive, pode usar aquilo ali como um artifício para falar daquilo que ele acha errado, por exemplo. Tá? Pode passar. Então, assim, essa explanação acadêmica toda foi para dizer que, quando a gente escreve, sempre tem um objetivo. Às vezes, esse objetivo não está claro nem para a gente, enquanto escritor. Mas ele existe. E a gente tem uma certa responsabilidade pelo aquilo que a gente escreve. Mas, por outro lado, é problemática essa questão da responsabilidade, de ter a responsabilidade, porque isso te priva enquanto questões criativas. Por exemplo, eu tenho uma filosofia de vida que é a questão eu não gosto de associações que se fazem com determinadas categorias de animais. Geralmente se pensa até na luta pelo direito dos animais, geralmente está se pensando em animais vertebrados, sempre, né? São animais vertebrados, são os peludos, os penosos, os fofinhos. Ou talvez agora a gente está entrando agora não, já faz um tempinho, mas entrou nessa dos pets bizarros, né? Também eles entram nessa categoria. Mas na literatura eu escuto, eu leio a história, essas associações. Então, por exemplo, a lesma, uma lesma vai ser sempre nojenta. A serpente, ela é traiçoeira. E coisas assim. Então, isso foi uma coisa que marcou bastante o meu desenvolvimento de infância para adolescência. Graças a Deus, hoje eu vejo nos desenhos que eu acompanho que está se pensando de uma forma diferente, mas pega, por exemplo, o Inuyasha, que é um anime que eu acho que é da década de 80 ou 90, agora me perdi, perdão, mas o Inuyasha, os vilões das histórias do Inuyasha, todos têm um aspecto meio centopeico, aracnoide, serpentífero e etc. São os vilões. Né? Os mocinhos são os humanos ou animais que são parecidos, ou são personagens tipo Inuyasha, que é meio yokai, né? meio humano, meio espírito, mas é o espírito da raposa, né? É um espírito bonitinho. Então, e hoje em dia eu já tenho percebido mais inclusão, vamos dizer assim, desses animais que são considerados nojentos, perigosos, coisa tal. Inclusive foi tema do meu TCC. Bom, enfim, os livros que eu gosto, eles são múltiplos, são variados. Eu não tenho um padrão muito definido, inclusive eu tenho fases, claro. Tem fase que eu só leio um tipo de história, outras fases eu só leio um outro tipo de história, e isso, sem dúvida nenhuma, influencia muito no que eu escrevo. Por isso que eu botei, pode passar. Por isso que eu coloquei os livros que eu gosto, porque eles são referências para a minha escrita. Uma série que eu sou simplesmente apaixonada, li todos, é o do Rick Riordan, que são a série do Percy Jackson,
né, O Ladrão de Raios, até fizeram um filme que saiu horrível, não gostei, eu acho que nenhum fã gostou do filme, né, por mim podiam transformar em anime, passar na Netflix, né, que podia comprar os direitos e fazer. O Magnus Chase, que é outra série do mesmo autor, né. Esses livros, eles me chamaram muito a atenção pelo seguinte motivo. Primeiro, o autor é debochadíssimo. E eu amo ler história com um senso de humor diferenciado. Então, assim, eu não consigo muito bem escrever esse tipo de senso de humor, não do jeito que eu gostaria. Eu estou sempre tentando fazer algo assim, mas até agora não deu muito certo nas minhas experiências literárias de escrita, né? Mas esse autor, ele trabalha assuntos sérios, assuntos polêmicos, tipo homossexualidade, né? Questão ambiental versus empreendedorismo e questões éticas, questões morais fortes, de uma forma totalmente leve. Então, assim, aquela coisa da narração. Se ele usa um tema, os três, né? A trama, a forma e a narração. Então, a trama, ele se baseia fortemente na questão dos mitos. Então, tem uma série que é de mitologia grega, outra série que é de mitologia greco-romana, outra série que é de mitologia egípcia, outra série de mitologia nórdica, e ainda tem um especial lá pro Apolo, que é um deus grego, que é Hilária também. Então, ele usa o tema, né, a trama é baseada nesse tema, nesses temas de mitologia. A forma que ele escolheu para fazer a narrativa é na terceira pessoa, aliás, tem uns que são escritos na terceira pessoa, outros que são escritos na primeira pessoa. Mas, por exemplo, principalmente na primeira pessoa, aquele do Percy Jackson, do Magnus Chase, escrito na primeira pessoa. E a narrativa é altamente debochada, tipo, muito engraçada. Eu dificilmente leio sem dar risada no meio do nada, assim. Pode passar. Isso, com certeza, essa forma de narrativa influenciou bastante. Outra série que eu amo de paixão é uma série britânica do Terry Pratchett, já faleceu, que é a série do Mundo Disco. Eu não vou falar aqui em inglês, porque meu inglês é bem tosco, não fica legal, mas é um Mundo Disco. Nessa série, o mundo é achatado, apoiado em 4 paquidermes, que são, por sua vez, apoiados numa grande tartaruga estelar que fica andando pelo universo. Mó doido. E o que eu gosto, ele também é bem debochado, mas de um deboche bem diferente do Rick Riordan, que é americano. Mas o que eu gosto dessa série do Terry Pratchett é que ele justamente debocha, através do deboche, ele traz questões de ciência e religião, né? Então, é muito, muito engraçado, porque só que ele faz aquela coisa da psicologia reversa, né? As explicações científicas seriam tidas como coisas absurdas e a explicação aceita são as religiões, são as explicações religiosas, assim, religioso naquele sentido de deuses e tal. É muito legal, pode passar. E amiguinho, assim, na mesma linha ali do Terry Pratchett, só que daí tem um aspecto mais sombrio, é o Neil Gaiman, que eu também amo de paixão, eu adoro, tenho vários livros dele, ainda não tenho todos, mas eu tenho vários. Que é um autor britânico também, e ele já tem um humor que eu vou chamar assim de mais sombrio, também influenciou bastante na minha escrita. Eu tenho algumas obras em andamento que tem esse viés mais sombrio, assim, o que eu chamo de sombrio é que fica com aquela sensação de que está tudo sempre muito escuro, meio enevoado enquanto está lendo. O cara é mestre, assim, ganhou vários prêmios, está vivo ainda.
vários prêmios, assim, um dos melhores, um dos grandes autores da atualidade. Pode passar. E os mangás. Eu fui conhecer os mangás quando eu estava me preparando para entrar na faculdade. Estava lá no cursinho pré-vestibular. E aí conheci uma menina e ficamos amigas, muita coisa em comum. E ela me apresentou os mangás. Os mangás abriu, assim, a cabeça de um jeito fabuloso. Já foi, digamos, a minha primeira introdução à escrita japonesa ou asiática, porque os mangás não são só escritos por autores japoneses, né? Tem vietnamita, chinês, coreano, vários tipos de mangás, bem variado mesmo. Não é... Tem muitos ali que não são apropriados para crianças, apesar de ser aquela coisa, daquela ideia da história em quadrinho, mas não é história em quadrinho, é mangá, tem outro tipo de características. E o que me marcou muito na história dos mangás é que até então eu estava acostumada com a ideia de que se tem o vilão e o herói, o mocinho e o bandido, e eles ficam ali nos seus lugares. Nos mangás, essa posição ela não fica muito clara. Então, o vilão, ele tem motivos para ser o vilão, o herói não é tão legal assim, e isso, tipo, deu uma baita de uma descortinada na minha cabeça, no meu modo de ver o mundo como um todo, e também influenciou muito na minha escrita. Pode passar. Aí, através dos mangás, porque eu não era muito fã de história em quadrinho, não. Sempre fui mais da prosa, da escrita tradicional, vamos dizer assim. Mas pelos mangás eu acabei me interessando em dar uma olhada nas histórias em quadrinhos. Mas eu ainda não sou tão fã da história em quadrinhos. Eu gosto mesmo das graphic novels, né, das novelas gráficas. Então, essas releituras, tem essa série aí de releituras das histórias da Turma da Mônica, uma forma dessa novela gráfica, que eu estou achando sensacionais. Eu ainda não li todos, mas tem essa perspectiva de sobreposição dos vilões e dos mocinhos, essa coisa que não é assim tão óbvia, né? Que precisa ter várias interpretações, muitos fatos têm várias interpretações, né? Pode passar. E quando eu falei que eu não gostava de história em quadrinho, eu estava me referindo principalmente àqueles gibis vendidos vendidos nas antigas bancas. Eu nem sei se isso é vendido hoje em dia ainda, mas quando eu era criança, eu herdei não, né? Eu roubava a coleção do Asterix, do meu irmão. Então, são quadrinhos também, mas são folhetos grandões, assim, livros grandes, fininhos. E a história é debochada, do começo ao fim. Quem não conhece, eu recomendo fortemente dar uma lida nas histórias do Asterix e Obelix. É escrito por franceses. Pode passar. Na mesma época que eu li os Asterix, eu também li o Tintin. O Tintin também é francês ou é belga, agora fiquei na dúvida. Mas, assim, eu também roubava do meu irmão. As histórias do Tintin, eles me influenciaram bastante na questão da aventura. Que o Tintin é um repórter e que é um repórter investigativo. Então, ele vai atrás das informações antes de publicá-las, e se mete em várias aventuras. E tem um cachorro fiel, que é o Milu, eu também tive meu Milu, já tive meu cachorrinho Milu, e esse cachorro acompanha o Tintin em tudo. Então, tem várias críticas, hoje em dia, sobre os livros, sobre as histórias do Tintin, que seriam etnocêntricas, ou seja, o Tintin é europeu, e ele viaja pelas diversas culturas, América Latina, África, Ásia, vai para tudo quanto é lugar,
mas os europeus são sempre os melhores, são os mais inteligentes, né? Os vilões, tem os vilões europeus também, mas os vilões eram sempre os capatazes do local, meio que uma conversa até com o modo Indiana Jones de ver, né? Então, assim, mesmo assim, e de novo, assim, aquela coisa de que as histórias têm aquele nível histórico. Então, eu leio hoje, mas eu tenho que ler com a cabeça tentar, pelo menos, ler tendo em mente que aquilo foi escrito numa outra época em que termos como politicamente correto, desenvolvimento sustentável, essas coisas não existiam. Né? Mesma coisa se eu for pegar o Monteiro Lobato. Tipo, esses dias eu fui ler para o meu filho uma história do Monteiro Lobato, que era o Caçados de Pedrinho, tive que parar porque o guri ficou indignado. Por que o Pedrinho foi atrás da onça que a onça não fez nada? E eu fiquei me perguntando, verdade, a onça não fez nada, mas o Pedrinho tinha porque tinha que caçar a onça, né? Tipo, hoje em dia isso é inaceitável. Ainda, não sei por quanto tempo, mas ainda é considerável uma coisa, uma afronta, né? Então, a gente precisa contextualizar sempre que vai pegar um texto, ao invés de chegar e dizer, não gosto disso aqui. Pode passar. Outra série que é muito, me marcou muito são os livros da Agatha Christie, a Rainha do Crime, britânica também, etnocêntrica também, mas mesmo assim, não dá para negar que a mulher era um gênio na indução do mistério, né? Ela escrevia a narrativa para deixar a gente confuso. A narrativa dela era escrita, era conduzida de uma forma tal que deixava a gente confuso, mas depois que chegava no final e dava a resposta, se a gente voltasse, as pistas estavam todas lá, a gente que não viu. Pode passar. Shakespeare, aqui eu falo Shakespeare não é para parecer boazuda, né? Tipo, eu sou intelectual, mas é porque o Shakespeare é, de fato, uma leitura muito legal. É outra que é confundida como algo, é um clássico, então é um negócio denso, eu não vou ler isso, mas assim, eu particularmente não sou muito fã dos dramas do Shakespeare, mas as comédias são demais. A Megera Domada, inclusive, foi adaptada para uma novela que fez maior sucesso na Globo, acho que era o Cravo e a Rosa, era a Megera Domada com os Pires Carrasco, ela estava ali, a Megera Domada, o Sonho de uma Noite de Verão, são histórias, tem aquele lá, Os Dois Reis, também, tipo, são histórias, as comédias do Shakespeare são críticas, são atuais hoje, ou seja, discutem temas que já eram complexos na época dele e hoje em dia continuam suscitando polêmica e discussões. E também ele debatia bastante essa questão da dupla interpretação sobre um determinado fato. Eu gosto desse tema. A gente sempre acha que está com a razão, ou que alguém que a gente admira está com a razão, mas ele só tem um pedacinho da visão. Ele não tem como saber tudo. Então, se não tem como saber tudo, como é que a gente vai tomar decisões em cima de algo que a gente não tem ideia do todo? Eu acho muito esquisito isso aí. Pode passar. Aí o Machado de Assis, mesma coisa, mais ou menos, né? Daquilo que eu falei dos outros, que ele tem uma elegância na escrita que impacta, assim, chama mesmo a atenção. Tem histórias densas? Tem. Dom Casmurro, por exemplo, não é exatamente fácil de ser lido, mas é de um psicológico extremamente interessante. Até que tem teses de mestrado e doutorado sobre se a Capitu tinha culpa no cartório ou não. Imagina! O cara, o Machadão era tão bom que até hoje se discute o que aconteceu na história, né? Pode passar. Eu preciso ser um pouquinho mais rápido. Aí, recentemente, eu conheci os autores japoneses. Tipo, eu tinha conhecido antes por base nos mangás, né? Mas hoje em dia eu tenho pego mais a parte da escrita.
E o primeiro livro que eu li, que chamou muito a minha atenção, é desse aí, né? Portugal, eu não sei pronunciar, mas assim, é uma coletânea de contos, e talvez, justamente por ser de outra cultura, bem diferente da nossa, a condução das histórias são simplesmente fenomenais. Eu achei o máximo. Até ultimamente estou lendo devagar, bem devagar. Esse aqui, né, Musashi, esse aqui é o volume 1, que é a história de um dos samurais mais famosos do Japão, e também estou achando o máximo. Inclusive fizeram mangás desses aí também. Pode passar. Aí um dos meus vícios, embora eu tenha me controlado bastante, né, eu tenho essa piadinha, o que queremos, mais um livro novo, mas já temos vários ainda não lidos, isso não importa, pode passar. Tipo, eu sou fissurada em livros, então eu fico lá viajando naqueles sites, agora nos sites, né, antes eu viajava nas livrarias, agora eu viajo nos sites, querendo os livros, sendo que eu tenho um monte de livro aqui ainda que eu não terminei de ler. Então, eu tomei como resolução que eu só vou poder ler os livros da minha lista, que ainda vão ser comprados, depois que eu terminar de ler todos os livros que eu tenho aqui. Aí, sim, eu vou lá, pode passar. Da questão da minha produção, aí eu vou... Aí tu vai passando mais ou menos rapidinho, porque eu realmente eu me empolguei muito lá na frente, lá atrás, e aí eu me enrolei no tempo, perdão. Da minha produção, os livros que eu escrevi, A Casa de Hans Kunz, é o primeirão, foi publicado em 1997, eu estava no final do ensino médio, quando eu publiquei, e foi o grande acontecimento familiar, né? O Botão Grená, demorei daí em 2000, olha só o tempo que passou, esse é um padrão da minha... Não, a minha produção ela é constante, mas as publicações demoram mais, né? Então, o Botão Grená, eu escrevi com a Rosana Rios é uma escritora paulista muito boa mesmo. Tem livros assim que eu não posso indicar, porque vale super a pena serem lidos. Ela também tem esse estilo mais debochado de escrever que eu gosto. A Casa Hans Kunz é de mistério, o Botão Grená é de aventura policial, vamos dizer assim. Pode passar. Um ano depois, esse aí é uma quebra no padrão, eu publiquei esse aí, mas foi só porque um grupo de professores lá da UDESC queria um roteiro para um RPG que eles estavam fazendo sobre história da arte, era voltado para a educação. Então, eles que fizeram essas ilustrações e tal. E, na época, estava em moda a história do CD-ROM, então tem ali um CD que a gente botava no computador, né, e girava. Hoje em dia, eu acho que nem existe mais isso, pode passar. E o último que foi publicado, o mais recente, foi esse aí, Os Contos Populares do Sul, que eu estou em parceria com mais 2 autores, que a ideia era que as 3 regiões do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, escrevessem 4 contos, cada um, que fossem releituras ou uma recontagem mesmo de alguma das lendas locais. E aí eu escrevi esses aí. Eu tinha entendido mal a proposta, e aí eu acabei fazendo releitura das lendas. Eu não recontei as lendas, tá? Então, é baseado nas lendas, mas são histórias, tipo, novas, né? Pode passar. Aí eu vou ter os e-books, né, que a Júlia comentou, que são livros que eu resolvi publicar por conta própria na internet mesmo. Tá aí disponível para quem quiser ler, é de graça também. O Mestres de Belu, que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a primeira vez que eu consegui concretizar a ideia da literatura fantástica, que aí muito influenciada por Harry Potter, que eu não acabei nem botando lá, mas o Harry Potter e o Senhor dos Anéis da Vida. Esse aí, no caso, teve muita influência do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, entre outras histórias bem legais.
porque tem muito aquela coisa da travessia rumo ao autoconhecimento. Então, tem isso aí. Pode passar. O outro e-book é A Melhor Maldade. Aí, no caso, eu não vou contar, porque senão tira o mistério, né? Tira a surpresa da história, mas era algo que eu queria discutir há muito tempo, e aí eu resolvi transformar em história uma das questões que eu acho que são muito sérias, mas também eu escrevi de uma forma de aventura e comédia, né? Pode passar. Aí, atualmente, só que assim, tá meio... com a pandemia, a coisa ficou meio confusa, então não sei em que pé que tá, mas a Rosana Rios, aquela que eu falei, ela está organizando ela organizou uma série chamada de Sinistros, que tem como foco o sobrenatural. É um tema bem legal também, eu adoro. Então, pode passar. Aí, o meu é para ser o 6º volume, né? Esses são os livros que já foram publicados, até agora saíram 4. O meu é o 6º, ainda não tem capa, então não dá para mostrar. Mas a ideia dela, ela escreveu o primeiro, né? O Invisível Sugador de Sangue, que é muito bacana. E aí ela convida um amigo, escritor, ela tem vários, de várias partes do Brasil. Né? Então tem o Caio Ritter, do Rio Grande do Sul, a Regina Drummond, se não me engano, é de Minas Gerais, Eliana Martins é de São Paulo, e tinha mais alguém lá, e eu que sou de Santa Catarina, então ambienta também na sua região de origem. Pode passar. E daí aquela coisa das mensagens que a gente acha importante, e que eu coloco isso nos meus livros, e eu já percebi que eu faço isso desde o primeiro, né? Embora de uma forma mais crua, né? Na casa de Hans Kuntz, querendo ou não, eu tinha 13 anos quando eu escrevi, né? Então, tem que fazer essa contextualização. Mas a ideia é assim, tipo, a gente nasce sem trazer nada, a gente vai morrer sem levar nada, e mesmo assim a gente insiste em brigar a vida toda por coisas que a gente não trouxe e que não vai levar. Então, se discute muito, se desfaz amizades, se desfaz famílias, por assuntos que, por mais válidos e importantes que sejam, ainda assim são banais, perto da riqueza de estar vivo e estar com pessoas que não são importantes, né? Então, é isso. Obrigada. Júlia. Olá, de novo. Luana, eu adorei a tua fala. Eu gostaria de te elogiar, dizer que tu é muito criativa e ver essa tua jornada como escritora desde os 13 anos, que era uma dúvida que eu queria saber quando que tu começou a escrever. É muito bacana de ver. Eu acho que as alunas e os alunos daí já gostaram muito e provavelmente vocês têm muitos gostos afins, assim como comigo. Eu sou mais da poesia, mas eu gosto bastante de Harry Potter. Então, é muito legal assim, a gente conversar sobre essas obras bem contemporâneas do nosso tempo, né? A partir da década de século XX, né? A partir da década de 50 para frente, assim, a maioria do que tu falou, né? E são muito legais. Eu anotei várias coisas. A gente tem 5 minutinhos para conversar. Mas... Não, imagina, tranquilo. E eu gostaria de saber, assim, uma coisa bem pessoal, assim, quando tu tem as ideias, tu anota e depois tu desenvolve a escrita, como é que tu faz, assim? Ah, sim, eu faço isso, eu tomo... É que depende da situação, tipo... Às vezes, só surge uma ideia, tipo, eu posso fazer aquele personagem escapar dessa situação deste modo. Então, eu vou lá e pego o meu bloquinho, Sim, né? Pego o meu bloquinho lá e anoto assim, o fulano vai fazer assim, vai fazer assado, né? Ou quando eu resolvo mudar tudo, o que é bem frequente, do tipo, não, vai ficar melhor se eu seguir por essa linha. Daí eu vou lá no primeiro capítulo, já começo a mudar tudo.
Aí eu anoto. Em outros casos, vem o diálogo inteiro. Uhum. E aí, nesse diálogo inteiro, daí eu gosto de escrever o diálogo inteiro, porque daí vai ser difícil de reproduzir depois. Para não se perder, né? Com certeza. Eu tô te perguntando isso porque tem muita gente que tem vontade de escrever, mas não sabe como. Então, assim, é uma dica, assim, né? Até para dar assim, para as pessoas que pensam muito, têm várias ideias, mas como é que eu vou colocar no papel, né? Uma coisa bem prática, assim. E eu achei muito bonita, achei muito bonito o início da tua apresentação, quando tu fala assim que não importa quando nem como, mas eu escrevo porque é a minha razão de vida, assim, né? A gente pode resumir assim. Eu achei muito bacana e eu gostaria de saber, assim, o que te levou a começar a escrever? Como é que tu criou essa coragem para escrever? Tu escrevia diário? Depois, como é que tu começou, assim? Eu escrevia diário, assim, eu acho que é uma moda que tinha na minha época. Todas as Na meninas minha escreviam também. diário, trocavam papel de carta, adesivo, esses negócios. Sim. Só que eu acho que influenciou bastante o fato de que eu fiquei com uma miopia bem forte e, junto com isso, uma surdez galopante, Sim. mais ou menos na mesma época, e é a parte da infância. Então, minhas interações sociais ficaram bem prejudicadas. Então, muita coisa que eu queria fazer, eu tinha bastante criatividade. Todo mundo tem bastante criatividade, na verdade. É uma Sim. questão de descobrir de que maneira que vai se expressar essa criatividade. E, às vezes, nem sempre é escrevendo, às vezes é escrevendo música, às vezes é escrevendo rap, poema, conto, variado. Não precisa necessariamente escrever um livro, né? Existe o estilo jornalístico, por exemplo. Não precisa ser Sim, uma espécie de ficção, mas tem claro. aquele viés jornalístico, que também é muito legal. Eu comecei a coisa da escrita como uma forma de expressão mesmo, porque eu não me comunicava bem com meus pares, né? Tipo, eu entendi tudo errado. Sim. Ficava ofendida facilmente, né? Aí, um tipinho bem difícil. Então, tipo, o hábito de escrever os diários, eu acho que uma coisa levou a outra. Sim. Aliás, isso é importante dizer, porque isso tem um peso bem, bem forte. Eu lia muito. Tipo, quanto mais a gente lê, né, mais referências vão, eu não vou dizer acumulando, mas vão se transformando na mente da gente, e isso vem na hora que a gente vai escrever. Sim. Porque assim, eu posso assistir vários filmes, eu assisto vários filmes, eu sou maratonista da Netflix e do Crunchyroll, né? Mas isso dá muitas ideias, mas a maneira como eu vou escrevê-las, já não consigo passar com tanta facilidade que quando eu lia mais, por exemplo. Né? Ultimamente, esse ano, eu não tenho lido muito. Eu tenho trabalhado muito em casa, quer dizer, não digo todo mundo, mas assim, tipo, dentro do meu círculo, estamos trabalhando em casa e fica aquela exposição de tela o tempo inteiro, então a gente fica cansado, né? Eu quero fazer uma coisa não intelectual no final do meu dia. Sim. Né? Então, eu realmente tenho lido menos. Tô tendo mais dificuldade em me expressar na escrita, isso eu já percebi. Então, a leitura, o ler é muito importante. O ler de fontes variadas também é extremamente importante, que cada um tem uma forma diferente de se expressar. Se eu só ler o Harry Potter, o Rick Riordan, eu só vou ter aquele tipo de referência também. Sim. O mais legal que seja é uma referência só. Aí, mais legal, né? Uma coisa que me chamou a atenção na tua produção é essa variedade que tu tens de gêneros, né, literários, assim, tu escreveu um livro de mistério, e depois tu foi para um livro mais de humor, e depois tu escreveu RPG, então, assim, é uma coisa bem rica, né, se eu não me perdi na tua colocação. Então, mas eu vi que cada livro segue um gênero, assim, e dá para ver a Luana leitora, né? A Luana que tem toda uma trajetória de leitura
e que transparece isso nos livros, e isso é muito bonito de ver, né? Muito bacana, porque tu não lê só uma história, né? Um tipo de história, tu vai percorrendo todo um universo de leitura que vai te chamando a atenção. E isso é muito bacana, porque tem escritores que só escrevem um tipo de gênero, né? Ah, eu só vou escrever conto, suspense, e só fica naquilo, né? E tu não, Mas se tu especializa, né? Se especializa, fica muito bom. mas tu tem muita coragem de navegar por outros mares, né? Ir para outros caminhos, assim. Eu não chamaria de coragem, eu chamaria de tédio e pensamento errático. Eu acho que é uma coragem. É aquela coisa assim das fases que eu falei, né? É tipo, eu pego um tipo de gênero e leio, assisto filme, só daquele gênero, aí, bum, sai o livro, sai uma história. Ah, agora eu vou mudar, vou pegar e pego outra. Mas é porque, às vezes, Luana, quando a gente vira um especialista, a gente se esconde atrás desse rótulo, se desenvolve, né? Assim, articula 1000 leituras e desenvolve um texto maravilhoso, mas não vai para outras praias por falta de coragem mesmo. E eu acho que é muito legal esse enfrentamento de outros gêneros, sabe? E tá aberta para ir atrás de outros caminhos de leitura, assim. Foi nesse sentido que eu falei que eu acho muito bacana, assim, né? Enfim, a eu gente tem gosto, que é experimentação, é quase um laboratório legal. literário. É muito legal. A gente já vai finalizando, mas tem um tempo para eu fazer só mais uma pergunta, pessoal? Eu gostaria de ouvir, obrigada. Eu gostaria de ouvir a Luana falando dessa relação atual com a cultura oriental, assim, principalmente a japonesa, com os mangás, porque eu sei que as meninas e os meninos e as senhoras e senhores que estão ouvindo a gente têm uma relação, mesmo que só tenham ouvido falar com isso, né? E eu achei muito bacana, assim, eu li muito pouco disso, mas eu vejo que tem um frisson, assim, uma paixão rolando por essa cultura oriental muito forte, né, nesses últimos anos, assim, e acho muito bacana que tu tá desenvolvendo esse lado também, né, deve estar pensando em experimentações, então eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Assim, eu não saberia dizer, nem mesmo especular, porque essa importação, essa leva, né, veio um tsunami cultural aí, da cultura oriental, oriental asiática, né? Isso. A parte asiática, não só japonesa. Eu não saberia dizer por quê. O que me atrai muito no caso das histórias estáticas, né, a parte dos mangás, eles são desenhados de uma maneira que a gente não percebe que o negócio é estático. Por isso não dá para chamar de história em quadrinhos, porque as histórias, os quadrinhos, eles têm tamanhos diferentes, eles interagem, tem umas técnicas ali de desenho que aí eu já não manjo muito bem, mas dá uma ideia de movimento que eu não vejo nos quadrinhos tradicionais, assim, ocidentais, pelos que eu tive contato. Os que eu tive contato, que eu sei que tem vários tipos também de quadrinhos ocidentais, então não dá para classificar todos no mesmo formato, mas aqueles que eu tinha contato, era tudo assim muito muito linear. A outra coisa é que eu acho que tem muita ação, isso chama muita luta, muita ação, mesmo nas histórias que não estão centradas na luta, na ação, tem a ideia do desafio a ser superado e é explorado de uma maneira psicológica muito atraente. Né? Então, eu acho que o que atrai bastante é essa questão da incerteza, de ter que lutar por coisas das quais não se tem certeza. E essa questão de não se estar certo de nada é algo bastante marcante na geração atual. Hoje em dia, a gente todas as nossas certezas, elas estão desmoronando todas. Sim. E mesmo assim a gente tem que achar um jeito de se
de andar por aí. Então, por exemplo, quando nós temos um caminho muito, muito claro, muito reto, a gente pega os atalhos. E pegar esses atalhos é uma forma de rebeldia. Então, mas o inimigo está claro, sabe? O inimigo está lá, eu não concordo com ele, tal. Então, para ir contra esse inimigo, eu tenho que agir assim, é muito simples. Hoje em dia não tem mais isso. Tipo, o inimigo, ele é simbólico. Ele parece que está claro, mas também não dá muita certeza. Né? A gente está numa época de fake news. Tipo, nem jornal mais. Tipo, o Luiz Fernando Veríssimo uma vez falou, né? A única coisa confiável no jornal é a data. Sim. Hoje em dia, nem a data mais é, porque a gente pode forjar a data, a gente forja os fatos, a gente tem um ferramental tecnológico que coloca a cara das pessoas no vídeo de outra pessoa e ninguém diz que não é aquela pessoa, quer dizer, é um negócio muito doido. Então, eu acho que por isso, eu acho que é por isso que pega bastante essa linguagem dos animes e dos mangás, porque eles lidam bastante com coisa do inseto. Eu achei também muito bacana na tua fala, só um pouquinho, Sheila, só um comentáriozinho. Que, assim, essa questão do herói e do vilão, né? A gente estava conversando antes, que eles não estão bem definidos, né? Na literatura atual, assim, tem uma reinvenção do que é herói e do que é vilão, e isso é muito bacana, assim, de ver, principalmente na cultura japonesa e as outras culturas que se apropriam dos mangás e dessa literatura, né? Que não tem mais mocinho, não tem mais vilão, todos eles têm motivos, então essa leitura psicológica, né, assim, essa razão pelas nossas atitudes que são todas justificadas, né, conforme a nossa lente, é muito bacana de ver, né, isso sendo desenvolvido hoje em dia, porque antes o herói era Deus, né, assim, então, e hoje em dia a gente está sem deuses, né, enfim. Luana... Agora que a discussão ia ficar legal, vocês tinham que ter me interrompido mais, né? Menina! Mas eu fiquei com vergonha. Eu tô cortando aqui para interagir também. Eu acho que quem assistiu também ficou com essa sensação, porque é um bate-papo mesmo. Infelizmente, quando eu vinha para dizer que o nosso tempo está acabando, eu até escrevi ali internamente, né, que eu ficava horas aqui ouvindo a Luana, assim, os relatos. Que aula, assim, que privilégio poder te ouvir, Luana, tua trajetória. Saber isso, né, que cada autor tem as suas referências, não existe um padrão, né? E essa questão de se aventurar na escrita, na leitura, ela é muito pessoal mesmo da história de cada um. E essa questão que vocês trouxeram, assim, para finalizar, né, a live, desse excesso de referências que a gente tem hoje, né, com as fake news, e a gente não sabe mais o que está certo, o que não está. Então, seguir essa linha é um desafio para todo mundo, assim. E aí eu acho que é onde entra essa literatura asiática, nesse sentido de agora não tem mais essa dicotomia, né, entre bem e mal. O mal também pode ser o bem, e o bem também pode ser o mal. Enfim, a gente poderia desenrolar aí muito assunto ainda. A gente deixa para nossa próxima live, já vamos deixar aí engatilhado. Mas queria muito agradecer a participação, Luana, né? Você como convidada, a Júlia também como mediadora. Tenho certeza que os nossos estudantes da EJA, né, vão poder depois desfrutar desse conteúdo. E quem sabe aí, presencialmente, a gente marca outros encontros para poder continuar esse bate-papo. Tá bom. Tá? Não sei se vocês querem... Luana. Não, gostei muito de agradecer a Luana e dizer que eu não interrompi a apresentação dela porque eu estava achando muito bonita e muito legal, fiquei anotando as coisas, mas na próxima conversa, se a gente tiver uma outra conversa, eu interrompo mais e a gente vai conversando. Sim. Senão eu vou embora. Eu vou embora. Tá bom. Obrigada, Sheila. É isso. Obrigada, Sheila, também. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigada, viu?
E assim, queria te dizer, Luana, só para finalizar, que o sarcasmo, né? Não sei se poderia chamar assim, mas eu me diverti muito já com a tua descrição, assim. Eu acho que isso aparece nas tuas falas involuntariamente, assim, como tu é isso espontânea, e eu me diverti muito. Então é isso, obrigada, menina. Obrigada. Tchau, boa noite. Vou dar um beijo para o pessoal da Gelar também, que eles pediram para eu dar beijo. O pessoal do meu trabalho, esqueci. Valeu.